Vamos voltar um pouco, e se você achar que estamos fugindo do assunto, nos traga de volta. Mas queremos falar só um pouco sobre como vocês começaram com essa ideia de videntes, porque achamos que ao discutirmos um pouco sobre isso, iremos chegar em algo maior. Quando vocês olham o seu ambiente físico e utilizam seus olhos físicos, vocês aprendem com o tempo a focar seus olhos de uma forma específica. Muito embora existam todo tipo de outras coisas que a maioria de vocês geralmente não vê. Isso não significa que elas não estão lá, só significa que vocês não estão treinados para vê-las. É como o fato do seu cachorro poder ouvir coisas que você não ouve. E o fato de você não conseguir ouvir não significa que elas não estão lá. Significa que você ainda não treinou seus ouvidos para ouvi-las. Seu cachorro consegue cheirar coisas que você não consegue e talvez nem queira. E não é porque essas coisas não estão lá. É porque vocês não treinaram ou desenvolveram seus decifradores de forma tão específica quanto o animal que está tendo a experiência. Então, esses videntes são humanos que entendem que há mais para ver do que os olhos facilmente percebem, que aprenderam, na maioria dos casos, a suavizar a visão daquilo que eles observam, o que permite que eles utilizem uma parte diferente do mecanismo de visão. E essas palavras que oferecemos são verdadeiras para todos os aspectos da visão. É preciso olhar algo com um ponto de vista diferente para se permitir a interação com o que é visto de uma forma diferente. Algumas pessoas veem auras, elas observam Esther quando Abraham flui através dela e ficam deslumbradas com o show de luzes, enquanto outros olham e perguntam: "O que você está vendo? Eu não vejo nada." É muito comum alguém saber que há uma presença na sala, e só porque os outros na sala não conseguem ver, não significa que ela não esteja captando algo que esteja lá. Com muita frequência, alguém vê alguma coisa com o canto dos olhos, algo muito real, mas quando olham, não veem nada. Então, assumem que estavam imaginando. O que acontece é que ao olhar diretamente para alguma coisa, você está usando seus olhos físicos, da forma física de se focar que vocês estão acostumados a utilizar, o que geralmente só te deixa ver coisas físicas que você se treinou para ver, enquanto a sua visão periférica é mais suave. Logo, você pode interpretar energia de formas diferentes. Então, essa realidade tempo e espaço é algo que você pode ver, sentir e ouvir. Em outras palavras, parece real, é realidade. Então vocês dizem: "Isso é real", enquanto o fantasma que vi provavelmente não é. E dizemos: "Você não pode dizer que um é mais real que o outro. Ambos são interpretações." Isso nada mais é do que uma interpretação. Só parece mais real porque mais pessoas durante mais tempo têm interpretado isso e porque há tantos acordos nessa realidade. Assim, o vidente que é capaz de interpretar uma realidade que os outros não veem, frequentemente é enforcado, queimado ou chamado de maligno, porque ele aprendeu a utilizar seus interpretadores de forma mais ampla ou mais específica. Convidado: "Certo, isso foi bom. Então, quando eu era criança, antes de 2 anos, eu me lembro de querer ver as coisas do jeito que meus pais viam. E lembro de ver manchas pretas no quarto dos meus pais. Elas eram repulsivas e eu mandei elas saírem do quarto e não funcionou. Parecia que elas estavam se alimentando dos meus pais. Então, minha pergunta é: a humanidade é afetada em nível inconsciente por seres não físicos de baixa vibração?" Abraham: "Sim, nós falamos sobre como não existe uma fonte de escuridão. E não estamos brincando sobre isso. Você consegue ver energia? Às vezes?" Convidado: "Sim." Abraham:
ao olhar para o corpo de Esther, tente olhar através dele. Em vez de se focar em alguma das características dela, suavize a visão. Talvez esteja muito perto. Vamos para trás um pouco. Às vezes é mais fácil se houver uma certa distância. Olhe para ela, ou melhor ainda, através dela. Finja que tem um ponto na parede atrás dela que você está tentando ver. Assim, você está suavizando sua visão quando a vê e olha através dela, de forma que seu ponto de foco é cerca de 5 metros atrás dela. Percebeu do que estamos falando? Como seu ponto de foco é 5 metros atrás dela, você suaviza sua visão ao observá-la. Levante um pouco os olhos, olhe mais para o centro dela. Agora, ao olhar para ela, comece a notar uma energia ao redor. Não se alarme se não ver, só relaxe e observe se você não vê a energia. É como uma sombra, mas em vez de ausência, é presença de luz. Estão dando uma olhada? Vamos intensificar um pouco. Consegue ver? Convidado, não tenho certeza. Abraham, o que acontece é que só continue olhando de forma suave. Não tenha pressa. E não é grande coisa se você vir ou não. É a energia que está aqui. Você pode perceber um pouco ou não. Só continue olhando, continue observando Esther. Nós vamos intensificar um pouco aqui. Isso é só escape de energia, mas essa energia é visível se você suavizar sua visão. Quando nos movemos, às vezes você ainda consegue ver. Em outras palavras, porque é energia. O que acontece é que quando vocês eram pequenos, eram capazes de ver isso. Em outras palavras, era o seu modo de vida. Vocês olhavam as árvores e viam isso. Olhavam suas mãos e viam isso. Em outras palavras, quando vocês eram pequenos, havia tudo isso. E pensamentos que o que aconteceu com vocês foi que começaram a decifrar visualmente a presença mais forte da energia ou a ausência dela. Da mesma forma que nós estamos conversando sobre as coisas, falando sobre a fonte de energia, o que flui através de nós é a força da vida, a força de Deus, ou como vocês quiserem chamar. E ao falarmos por mais tempo, a energia se condensou e se tornou literalmente algo decifrável pelos olhos. Da mesma forma, se alguém está falando de coisas que o preocupam, se está chateado sobre as coisas, de forma que reúne ao seu redor energias que são mais densas e mais cheias disso, mais cheias de contradição ou contraste, alguém cujos olhos são sensíveis à luz irá interpretar a ausência dela também.